Bom, quando a gente pensa numa dívida financeira daquelas gigantescas, daquelas que tiram o sono mesmo, que fazem uma pessoa perder a casa, os bens e a própria paz, a coisa toda parece muito, muito matemática, né? Uhum, com certeza, tem um número ali. Exato, tem um valor exato. Tem um credor com nome e sobrenome e um tribunal físico estruturado para executar essa cobrança toda. A falência é decretada, os bens vão a leilão, a conta é paga de alguma forma e o processo acaba numa gaveta. É um sistema bem visível, né, quantificável e até previsível. Mas olha, o cenário muda drasticamente quando essa falência não é financeira. Uhum. Quando ela é, sabe, uma falência moral. Porque quando a dívida deixa de ser medida em moeda corrente e passa a ser calculada em, sei lá, em vidas destruídas, em traumas geracionais e numa teia de relações que atravessa séculos, aquele tribunal tradicional que a gente conhece, com juiz e papel, ele simplesmente desaparece. Nossa, vira outra coisa completamente. Pois é, a gente entra num território de prestação de contas onde a física das emoções e as leis de atração magnética que governam as sentenças. É, assim, a definição mais pura e complexa do que seria um labirinto kármico. E é fascinante porque a missão desse nosso mergulho de hoje é justamente mapear essa arquitetura desse labirinto. Nós vamos focar a nossa análise numa narrativa muito rica que foi extraída do capítulo 13 da obra Sexo e Destino. Que foi ditada pelo espírito André Luiz ao Chico Xavier, né? Isso, exatamente. E lembrando, nós não estamos aqui para debater crenças ou dogmas de ninguém, mas sim para dissecar a mecânica dessa justiça de causa e efeito. E o nosso ponto de partida é o Cláudio Nogueira. O recém-desencarnado. Exato. Um homem que acabou de falecer no Rio de Janeiro depois de ser vítima de um atropelamento fatal. Certo, vamos desempacotar isso. Porque, em vez de simplesmente descansar, a coisa vai por outro caminho, não é? Vai sim. A situação inicial do Cláudio já estabelece logo de cara as regras desse universo. Porque o senso comum diria que, depois de uma morte trágica, sim, a alma dele iria ascender a um paraíso de descanso, ou a esferas de luz. O famoso descanse em paz, né? Isso, só que a reação do Cláudio contraria totalmente essa expectativa de ficar passivo. Ele recobra a consciência no plano espiritual profundamente dominado por um complexo de culpa. Ele sente o peso das negligências que ele cometeu em vida, sabe? A ficha cai. Exato. A ficha cai pesada. Ele avalia o próprio saldo moral e percebe que as pontas soltas que deixou na Terra são muito graves para simplesmente serem ignoradas. E aí ele toma uma decisão muito inusitada que subverte essa ideia de descanso eterno. Ele formula um pedido oficial para as autoridades espirituais. Mais especificamente para o Félix, né, que é um benfeitor super respeitado. Sim, o Félix, que dirige uma instituição chamada Almas Irmãs. O que o Cláudio pede ali é uma licença. Ele quer 10 anos de permanência operando na própria terra, mais especificamente lá no Rio de Janeiro. O plano dele não é tipo ir para a luz e evoluir no vácuo, mas arregaçar as mangas e ajudar os filhos inexperientes. E, principalmente, ajudar duas pessoas com as quais ele tem uma dívida moral pesadíssima, que são o Nemésio e a Márcia. O que sustenta muito essa escolha do Cláudio é a premissa de que o serviço ao próximo funciona como um remédio, né? Um mecanismo de reajuste mesmo. Os mentores do texto deixam muito claro que o remorso por si só é uma energia estagnada. A dor da culpa não apaga o erro. Ficar chorando leite derramado não limpa o chão, basicamente. Exatamente isso. O que apaga o incêndio moral é a água do trabalho ativo. O Cláudio recebe essa permissão do Félix porque ele entende que o remédio para as enfermidades do sentimento é, sabe, aquele esforço focado em construir pontes de afeto exatamente onde antes ele tinha construído abismos. É uma dinâmica que trata a culpa quase como um adubo, sabe? É como se a culpa fosse um fertilizante. O próprio texto traz essa imagem de que as árvores perdem as folhas mortas para nutrir as raízes. O Cláudio usa a própria tragédia para crescer e ajudar quem ficou. É uma analogia muito boa. Pois é. E munido dessa permissão, ele volta para o bairro do Flamengo, para a casa da filha dele, a Marina.
E tem um detalhe emocionante aí, porque ele vê que a Marina está grávida e já percebe a presença espiritual da futura bebê, a Marita, conectada a ela. E é nesse ambiente de suposta renovação familiar que a narrativa insere o primeiro grande conflito, o choque de realidade mesmo, porque o Cláudio vai descobrir qual é a situação atual do Nemésio Torres. O homem que atropelou ele. Sim, mas o atropelamento que tinou a vida do Cláudio não foi só tipo um mero acaso do destino ou uma falha no freio do carro. Nasceu de uma intenção criminosa bem calculada. Caramba! O Nemésio estava consumido por uma paixão doentia e tinha o plano claríssimo de atropelar e matar a Marina, a filha do Cláudio, e depois se suicidar. O assassinato do Cláudio acabou sendo um erro trágico de execução. E agora o Nemésio está numa situação de ruína absoluta, né? Ele sofreu um derrame logo depois do crime, está hemiplégico e afásico, ou seja, totalmente paralisado e sem conseguir falar, preso numa cama. E o texto conta que foi o próprio benfeitor, o Félix, quem interveio ativamente para que o Nemésio não morresse na hora do acidente. Isso mesmo, e isso levanta uma questão bem complexa. Muito complexa. Porque, olha só, impedir a morte de alguém apenas para mantê-lo paralisado, mudo e totalmente consciente dentro de um corpo arruinado, bom, olhando de fora soa muito como requinte de crueldade. Como é que se explica que essa intervenção não é só pura vingança cósmica? Essa é a grande encruzilhada do texto. Mas o que o Félix opera ali é um princípio de contenção magnética. Veja bem, se o Nemésio morresse naquele exato momento, no pico daquela obsessão homicida e suicida dele, a mente dele ia entrar numa espiral de loucura incontrolável no plano espiritual. O corpo físico quebrado funciona, na verdade, como uma camisa de força providencial. Ah, entendi. Como uma âncora. Exato. A dor orgânica, a paralisia, tudo isso força a mente a colapsar para dentro e corta aquela frequência de ódio agudo. É uma quarentena severa. O corpo absorve a energia destrutiva e cria um espaço obrigatório para reflexão. Uma reflexão que o espírito do Nemésio jamais faria se estivesse livre. O corpo quebrado como uma âncora que impede o espírito de ser engolido por um furacão de loucura. Isso muda completamente a perspectiva. Mas e aí, como é que se dá o perdão na prática dentro desse cenário de contenção? Porque nós temos aquela cena super intensa de reconciliação. A engenharia emocional dessa cena é formidável. A Marina e o marido dela, o Gilberto, Que, detalhe, é filho do Nemésio. sim, o filho do Nemésio, eles vão visitar o doente. O Nemésio está lá preso na cama, super lúcido mentalmente, mas sem conseguir emitir um som. E quando a Marina e o Gilberto se ajoelham do lado deles chorando, o que acontece no íntimo do Nemésio é uma confissão silenciosa e desesperada. Em pensamento, ele chora e implora perdão. E o Cláudio tá lá, invisível, né? Tá sim, e o Cláudio envolve a filha, a Marina, numa vibração de compaixão tão profunda que induz ela a beijar a mão do homem que destruiu a família dela. A subversão da vingança chega no ápice aí. O Cláudio não fica ali pairando com superioridade, julgando o algoz. Ele pede perdão a Deus pelas próprias falhas do passado e, a partir daquele momento, ele se torna, por escolha própria, o guardião espiritual do homem que o matou. O que mostra que o perdão não é só um passe de mágica, né? Exige força, é uma transfusão de afeto deliberada. E contínua, né? Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante nessa nossa investigação, porque o Cláudio consegue usar a tragédia para evoluir. Mas e quando a mente rejeita isso? O que acontece com a dona Beatriz, a falecida esposa do Nemésio? Nossa, a situação dela é o extremo oposto. A Beatriz estava no plano espiritual, mas não tinha a visão completa do desastre moral e financeiro que engoliu a família dela aqui na Terra. Depois de muita insistência, ela ganha permissão do Félix para visitar o marido e a antiga mansão deles. E aí vem o colapso. Imediato, porque o contraste entre a memória de luxo e opulência que ela tinha com a miséria atual é simplesmente insuportável. Ela vê o marido, que era super poderoso, reduzido a nada numa cama, e o gatilho final é quando ela chega na antiga mansão. Que ela encontra totalmente diferente do que lembrava. Sim, ela queria aquele perfume da felicidade atrelado ao status, mas ela encontra a casa vazia, leiloada para pagar dívida, no escuro e pior,
infestada de espíritos perturbadores, aquelas entidades desequilibradas ocupando o espaço dela. A dor é tanta que ela enlouquece de vez no plano espiritual. E eu vou te dizer, eu preciso interromper com uma dúvida que muita gente que está ouvindo deve ter pensado agora. Peraí, espíritos precisam de hospital psiquiátrico? Pois é, parece estranho, mas sim. A narrativa coloca a Beatriz numa clínica médica espiritual. É que a gente tende a achar que o cérebro físico é o único lugar onde a loucura acontece. E que a morte seria a cura mágica para qualquer distúrbio. Exatamente. Mas imagina que o espírito é o disco rígido de um computador e o cérebro físico é só um monitor. Se o disco rígido está corrompido com um trauma profundo, trocar o monitor, ou seja, perder o corpo, não apaga o vírus do desequilíbrio. Ele continua lá. E é para acessar o código raiz dessa corrupção mental que ela passa por um tratamento muito específico. Uma tal de sonoterapia com narcoanálise. Exato. É um procedimento médico bem avançado. Eles usam equipamentos magnéticos no travesseiro da paciente para induzir um transe muito profundo. Isso faz com que a consciência dela passe por cima dos bloqueios de memória recente e acesse vidas passadas. Eles querem achar o trauma original. E durante esse transe, acompanhado lá pelos médicos e pelo diretor Félix, o que é fascinante aqui é a revelação desse arquivo, né? Porque a Beatriz se transforma, a voz muda e ela revela que foi a Leonor da Fonseca Teles. Isso, uma mulher que viveu no Rio de Janeiro entre o final do século XVIII e meados do século XIX. E ao acessar os arquivos dessa vida, nossa, a caixa de Pandora se abre com força. Porque a Leonor conta a história do filho dela, o Álvaro. O rapaz volta de estudos na Europa e causa um verdadeiro desastre emocional em 1834. Um apocalipse, basicamente. O Álvaro é um narcisista manipulador clássico. Ele tem um caso com uma mulher casada, a Brites Castanheira. Depois de 4 anos, ele cansa dela, mas não quer o escândalo de terminar e talvez ela cometer suicídio, essas coisas. Então ele inventa uma saída super cruel. E bota o padrasto no meio da confusão. Exatamente. Ele manipula o padrasto, Justiniano, e convence ele a dar joias caríssimas para Brites. E o nível de manipulação não para por aí. O Álvaro forja uma cena de traição. Ele arma tudo para flagrar a Brites com o padrasto. Se faz de vítima, o homem traído e ferido na honra, e usa essa desculpa para fugir impune para Portugal. Deixando a Brites num estado de aniquilação psíquica total. É o clássico efeito borboleta, ou melhor, uma explosão em cadeia. A irresponsabilidade emocional de um homem ativou uma bomba que destruiu dezenas de vidas. Porque a Brites destruída muda completamente de personalidade, né? Ela se transforma numa máquina de moer vidas. Fica cruel, calculista. Chega ao absurdo de prostituir a própria filha, a Virgínia, desencaminha outras jovens da época e ainda causa o assassinato do próprio marido, o Teodoro. E no fim, até o padrasto lá, o Justiniano, acaba assassinado numa emboscada na bica do Cosme Velho. E tudo isso engatilhado pela mentira covarde do Álvaro, que fugiu. Exatamente. A lei de causa e efeito atuando na física espiritual. Tá, então vamos ligar os pontos aqui. O que tudo isso significa para os personagens que a gente conhece na história atual? Quem são essas pessoas do século XIX hoje? Aí que os cadastros do arquivo espiritual batem. E a revelação é impressionante. O Justiniano, o padrasto morto, reencarnou como o Nemésio, o homem paralisado que atropelou o Cláudio. Caramba. E o Teodoro? O Teodoro, o marido morto da Brites, era o Cláudio Nogueira. A filha, a Virgínia, é a Marina, a filha do Cláudio. E a Brites? A mulher que virou essa força destrutiva? A Brites é a Márcia, a viúva do Cláudio, que tem hoje uma ficha desoladora no plano espiritual cheia de falhas e abortos. E a justiça divina atrai todos eles para o mesmo teto para tentarem consertar essa bagunça pela convivência. Mas espera, falta uma peça gigante nesse tabuleiro. E o causador de tudo? Onde está o Álvaro? O arquivo não tem registro de reencarnação dele. Por quê? Esse é o momento de prender a respiração. No meio do silêncio na sala psiquiátrica, o benfeitor venerado, o diretor da instituição Almas Irmãs, se curva perante a lei de causa e efeito e confessa. O Álvaro é ele, é o Félix. O curador genial e amoroso do presente é o arquiteto da tragédia do passado,
O choque final do texto é absurdo. Ele não tem registro de saída pela via tradicional da instituição porque a ficha dele é um departamento inteiro de queixas vibratórias das pessoas que ele destruiu. E se a gente conectar isso a um panorama maior, a atitude do Félix reconfigura o que a gente entende por mentoria espiritual. Ele não fica lá de cima mandando luz e fluido, não. Ele renuncia ao cargo altíssimo dele, ele pede para reencarnar com urgência como filho da Marina. Ou seja, neto da Márcia, que era Brites. Isso. O objetivo dele não é sofrer punição como num tribunal humano. Ele precisa nascer bebê, vulnerável e dedicar a vida física inteira para amar, cuidar e amparar na velhice a mulher cuja mente ele mesmo corrompeu no passado. Ele precisa do atrito da matéria para equalizar o magnetismo. É impressionante como isso amarra todos os fios da história. O material apresenta a justiça divina não como um tribunal punitivo que quer ver o circo pegar fogo, mas como um mecanismo de reajuste. E os laços de ódio ou de erro só podem ser desfeitos de um jeito. Pelo serviço e pelo afeto. Exatamente. Desde o Cláudio humilde sendo enfermeiro invisível do Nemésio, até o elevado Félix largando tudo para limpar a sujeira que fez. O conhecimento do passado, a regressão, não serve para gerar vingança ou justificar rancor no presente. Serve para explicar a raiz do problema e exigir autorresponsabilidade, né? Isso levanta uma questão importante, de fato. A coragem de assumir as próprias falhas estruturais, em vez de se esconder atrás de cargos ou de tempo decorrido. Com certeza. E para encerrar esse nosso encontro, eu quero deixar um pensamento provocativo para todo mundo que nos acompanha hoje, inspirado nessa jornada do Félix. É muito comum a gente olhar para grandes líderes, mentores brilhantes ou figuras de autoridade que a gente admira muito, como se fossem seres perfeitos, sabe? Intocáveis. Os donos da verdade e da virtude. Pois é. Mas e se a imensa sabedoria, a empatia e a dedicação incansável das pessoas que nós mais admiramos forem, na verdade, o resultado direto do esforço monumental de consertar os erros mais devastadores que elas mesmas cometeram no passado? Fica aí a reflexão. Até a nossa próxima análise.